Capítulo 7 da Estrutura. Artigo 24. O Ministério Público da União compreende: inciso 1. O Ministério Público Federal. 2. O Ministério Público do Trabalho. 3. O Ministério Público Militar. 4. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Parágrafo único. A estrutura básica do Ministério Público da União será organizada por regulamento nos termos da lei. Capítulo 8 do Procurador-Geral da República. Artigo 25. O Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público da União, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira maiores de 35 anos, permitida a recondução precedida de nova decisão do Senado Federal. Parágrafo único. A exoneração de ofício do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal em votação secreta. Artigo 26. São atribuições do Procurador-Geral da República como chefe do Ministério Público da União. Inciso 1. Representar a instituição. 2. Propor ao Poder Legislativo os projetos de lei sobre o Ministério Público da União. 3. Apresentar a proposta de orçamento do Ministério Público da União, compatibilizando os anteprojetos dos diferentes ramos da instituição na forma da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 4. Nomear e dar posse ao Vice-Procurador-Geral da República, ao Procurador-Geral do Trabalho, ao Procurador-Geral da Justiça Militar, bem como dar posse ao Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Inciso 5. Encaminhar ao Presidente da República a lista tríplice para a nomeação do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Inciso 6. Encaminhar aos respectivos presidentes as listas sextuplas para a composição dos Tribunais Regionais Federais, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho. Inciso 7. Dirimir conflitos de atribuição entre integrantes de ramos diferentes do Ministério Público da União. Inciso 8. Praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal. Inciso 9. Prover e desprover os cargos das carreiras do Ministério Público da União e de seus serviços auxiliares. Inciso 10. Arbitrar o valor das vantagens devidas aos membros do Ministério Público da União, nos casos previstos nesta lei complementar. Inciso 11. Fixar o valor das bolsas devidas aos estagiários. Inciso 12. Exercer outras atribuições previstas em lei. Inciso 13. Exercer o poder regulamentar no âmbito do Ministério Público da União, ressalvadas as competências estabelecidas nesta lei complementar para outros órgãos nela instituídos. Parágrafo 1º. O Procurador-Geral da República poderá delegar aos Procuradores Gerais as atribuições previstas nos incisos 7 e 8 deste artigo. Parágrafo 2º. A delegação também poderá ser feita ao Diretor-Geral da Secretaria do Ministério Público da União, para a prática de atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal. Estes apenas em relação aos servidores e serviços auxiliares. Artigo 27. O Procurador-Geral da República designará, entre os integrantes da carreira maiores de 35 anos, o Vice-Procurador-Geral da República, que o substituirá em seus impedimentos. No caso de vacância, exercerá o cargo o Vice-Presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal, até o provimento definitivo do cargo. Capítulo 9. Do Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União. Artigo 28. O Conselho do Assessoramento Superior do Ministério Público da União
sob a presidência do Procurador-Geral da República, será integrado pelo Vice-Procurador-Geral da República, pelo Procurador-Geral do Trabalho, pelo Procurador-Geral da Justiça Militar e pelo Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Artigo 29. As reuniões do Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União serão convocadas pelo Procurador-Geral da República, podendo solicitá-las qualquer de seus membros. Artigo 30. O Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União deverá opinar sobre as matérias de interesse geral da instituição, em especial sobre: inciso 1, projetos de lei de interesse comum do Ministério Público da União, neles incluídos: alínea A, os que visem alterar normas gerais da Lei Orgânica do Ministério Público da União. Alínea B, a proposta de orçamento do Ministério Público da União. Alínea C, os que proponham a fixação dos vencimentos nas carreiras e nos serviços auxiliares. Inciso 2, a organização e o funcionamento da Diretoria-Geral e dos Serviços da Secretaria do Ministério Público da União. Artigo 31. O Conselho de Assessoramento Superior poderá propor aos Conselhos Superiores dos diferentes ramos do Ministério Público da União medidas para uniformizar os atos decorrentes de seu poder normativo. Capítulo 10. Das carreiras. Artigo 32. As carreiras dos diferentes ramos do Ministério Público da União são independentes entre si, tendo cada uma delas organização própria, na forma desta lei complementar. Artigo 33. As funções do Ministério Público da União só podem ser exercidas por integrantes da respectiva carreira que deverão residir onde estiverem lotados. Artigo 34. A lei estabelecerá o número de cargos das carreiras do Ministério Público da União e os ofícios em que serão exercidas suas funções. Capítulo 11. Dos Serviços Auxiliares. Artigo 35. A Secretaria do Ministério Público da União é dirigida pelo seu diretor-geral de livre escolha, do Procurador-Geral da República e demissível ad nutum, incumbindo-lhe os serviços auxiliares de apoio técnico e administrativo à instituição. Artigo 36. O pessoal dos serviços auxiliares será organizado em quadro próprio de carreira, sob o regime estatutário, para apoio técnico-administrativo adequado às atividades específicas da instituição. Título 2. Dos ramos do Ministério Público da União. Capítulo 1. Do Ministério Público Federal. Seção 1. Da competência dos órgãos e da carreira. Artigo 37. O Ministério Público Federal exercerá as suas funções. Inciso 1. Nas causas de competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais, e dos Tribunais e Juízes Eleitorais. Inciso 2. Nas causas de competência de quaisquer juízes e tribunais para a defesa de direitos e interesses dos índios e das populações indígenas, do meio ambiente, de bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, integrantes do patrimônio nacional. Parágrafo único. O Ministério Público Federal será parte legítima para interpor recurso extraordinário das decisões da Justiça dos Estados nas representações de inconstitucionalidade. Artigo 38. São funções institucionais do Ministério Público Federal as previstas nos capítulos 1, 2, 3, 4 do título 1, incumbindo-lhe especialmente: inciso 1. Instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos. Inciso 2. Requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial, podendo acompanhá-los e apresentar provas. Inciso 3.
requisitar à autoridade competente a instauração de procedimentos administrativos, ressalvados os de natureza disciplinar, podendo acompanhá-los e produzir provas. Inciso 4. Exercer o controle externo da atividade das polícias federais, na forma do artigo 9. Inciso 5. Participar dos conselhos penitenciários. Inciso 6. Integrar os órgãos colegiados previstos no parágrafo 2º do artigo 6, quando componentes da estrutura administrativa da União. Inciso 7. Fiscalizar a execução da pena nos processos de competência da Justiça Federal e da Justiça Eleitoral. Artigo 39. Cabe ao Ministério Público Federal exercer a defesa dos direitos constitucionais do cidadão, sempre que se cuidar de garantir-lhes o respeito. Inciso 1. Pelos poderes públicos federais. Inciso 2. Pelos órgãos da administração pública federal, direta ou indireta. 3. Pelos concessionários e permissionários do Serviço Público Federal. 4. Por entidades que exerçam outra função delegada da União.